paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Semeando a Palavra. Hoje, mais uma vez, nos reunimos com alegria, sabendo que, como diz Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas em Jesus somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que essa palavra fortaleça seu coração. Hoje vamos juntos crescer na fé. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que todo
coração geme e está juntamente com dores de partos até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, e da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, como está escrito em Romanos 8, do versículo 36 ao versículo 39. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A realidade do sofrimento do versículo 36. Paulo cita o Salmo 44, 22 para mostrar que o sofrimento sempre fez parte da jornada dos fiéis. Ser cristão não nos isenta da dor, mas nos dá propósito e esperança em meio a ela. Mais que vencedores, no versículo 37, a expressão mais que vencedores significa que vencemos com abundância, não apenas sobrevivemos. Isso acontece por meio do amor de Cristo, não por mérito próprio.
a certeza inabalável do versículo 38 ao 39. Nada, nem morte, nem a vida, anjos, demônios, presentes, futuro, poderes, altura, profundidade, pode nos separar do amor de Deus. Essa é a segurança eterna que temos em Cristo. O amor de Deus é constante, mesmo quando falhamos. Confiança em meio à dor, mesmo quando tudo parece perdido. Deus está conosco. Identidade firme. Somos amados, escolhidos e protegidos por Deus. Esperança viva. Nada pode romper o vínculo entre nós e o amor de Cristo. Que você possa meditar nessa mensagem e ficar firme com Cristo. Que Deus lhe abençoe. E se essa mensagem falou com você, compartilhe.